Fala, cara, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar de SpaceX, tema 2022 de redação. Eu sou o professor Eduardo e já tive, cara, o privilégio de ajudar mais de 10 mil alunos a passarem nos principais vestibulares desse país. Nos últimos anos, tenho trabalhado também com escolas militares, cara, e tenho percebido, tenho visto, tenho sido testemunha, cara, do sucesso de tantas pessoas que têm passado também em provas para as academias militares, realizando o seu sonho e a sua vocação. Eu percebi, cara, que não há muito material sobre as escolas militares no que diz respeito à redação aqui no YouTube. E eu vou começar a gravar uma série de comentários sobre os temas anteriores de vários concursos importantes, mas sobretudo SpaceX e AFA, tá? Eu convido você a ir comigo nessa jornada, porque eu tenho certeza de que vai ajudar muito você. Um dos pontos que fazem com que uma pessoa vença no concurso é compreender o coração da banca e entender para onde a banca está se inclinando. Se você parar para analisar, a SpaceX, cara, ela fez uma coisa curiosa. Se você pegar os últimos anos, a imensa maioria dos temas parecia era a mobilidade urbana, a questão do lixo, tecnologia, dava até para fazer proposta de intervenção. A grande questão é que no ano passado, 2022, eu não sei quando você está vendo isso aqui, mas eu vou comentar 2022. A prova mudou um pouquinho, sabe? O modelo de prova, o estilo de tema mudou um pouquinho. E é importante que você entenda por quê. Porque se virar tendência, eu vou falar nesse vídeo aqui as estratégias, cara, com as quais você lida com esse tipo de tema. É muito importante. Quando alguém se prepara para uma prova dessa magnitude, né? E a prova de SpaceX, AFA e tudo mais, são provas de muita concorrência, você tem que ter as estratégias corretas. Bom, deixa eu logo te apresentar a frase tema do texto 2020. Bom, foi essa aqui, ó. Vencer os desafios inerentes à condição humana exige uma adaptação constante. Prática do exercício da resiliência. Cara, muito bom tema, muito interessante o tema, mas eu tenho certeza de que pegou muita gente de calça curta, pessoas que não entendiam direitinho o que era resiliência, como é que iam fazer num tema que envolvia elementos abstratos. Porque uma coisa, cara, você fala sobre violência contra crianças. Outra coisa é você falar sobre, olha, vou ler de novo. Vencer os desafios inerentes à condição humana exige uma adaptação constante, prática do exercício da resiliência. Então a gente vai discutir um pouco aqui, eu vou te mostrar a prova e como você poderia, a partir dela, fazer uma excelente redação. Bom, em primeiro lugar, como está aí na tua tela, o primeiro texto, o texto 1 falava resiliência, uma ferramenta de excelência de transformação nas fileiras do Exército Brasileiro. Olha que bacana. Ele vai te explicar o que é resiliência pelo ponto de vista do Exército. É bom porque ele entende, e eu acho isso muito valioso, né? Que os alunos que fazem concursos militares, de alguma maneira são vocacionados, de alguma maneira já entendem esse universo. Eu acho isso muito importante, porque você meio que atrela o tema e dá sentido ao tema a uma prova para uma academia militar, porque senão não faria muito sentido. Então aqui é meio que uma justificativa da prova para dizer, olha, porque nós estamos falando sobre isso. E aqui ele explica o termo resiliência, tem sua origem no latim, é meio que uma explicação, mas observe, é uma explicação, não vai ter dados estatísticos, não vai ter informações importantíssimas com as quais você possa fundamentar seus argumentos. Mas com certeza esse texto aqui já deu uma luz muito grande ao aluno, ao candidato para a prova. É por isso que eu sempre falo, vai fazer uma prova responsavelmente, leia atentamente o texto de apoio. Vamos para o texto 2. Cara, aqui o bicho pega, que é Cora Coralina, um poema, olha que interessante. Penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser melhor, pois bondade também se aprende. Por quê? Aqui é curioso, porque eles te deram um texto relativo ao Exército para você entender o que se tratava de resiliência relacionando com a academia. Depois ele te dá um poema e aí ele vai exercitar a tua capacidade de interpretação. Isso aqui é interessante também, favorece os bons candidatos. E aí ele começa a entender, te mostrar que a prova da SpaceX vai exigir simplesmente a capacidade do aluno de ler uma frase e fazer uma redação, para você entender o que está na alma da banca, faz parte da sua preparação em redação também, exercitar a interpretação, tá? Quando diz aqui, ó, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar. Você percebe que resiliência tem muito a ver com a postura da pessoa? A questão, queridão, não são as adversidades com as quais eu e você vamos lidar, é como nós lidamos com ela, é a reação que nós temos diante dos desafios que seguramente vão se apresentar para você e para mim
daqui para frente. Isso é resiliência, é você não sucumbir, mas é você, diante das adversidades, se sobrepor, aprender com cada uma delas e sair mais forte ainda. Isso tem a ver com o Exército Brasileiro, no qual com certeza você vai entrar, e aqui descrito de maneira brilhante por Cora Coralina, no poema Nunca Despreze Nenhum Texto de Apoio Presente na Prova. Texto, nesse caso, motivador. Cara, aí chegamos ao texto 3, palavras iniciais do romance O Ateneu, de Raul Pompeia. E aí é outro texto, uma fixa, mas é interessante ver como essa prova ela quebrou determinados paradigmas. Perceba que eles não estão te dando os argumentos prontinhos, eles estão te dando ideias com as quais você vai chegar às suas próprias conclusões. E essa é a primeira chave sobre a qual eu quero falar com você, sobre esse tema. Eu quero deixar para você a frase do tema aqui, para que a gente vá discutindo, tá? Olha só, vencer os desafios... Eu estou com dificuldade de falar, desafios inerentes. Vencer os desafios inerentes à condição humana exige uma adaptação constante, prática do exercício da resiliência. Primeiro que você tem que saber, quando os temas envolvem abstração, quando os temas são até mesmo subjetivos, você precisa trazer a redação para a objetividade. Ainda que fosse só um poema, sem frase nenhuma, assim, interprete e faça, você tinha que fazer algo objetivo. Por quê? Porque o professor que está do outro lado, ele precisa entender claramente o que você quer dizer. E é no campo da objetividade que a gente faz isso. Se você pegar resiliência e porque tem um poema de Cora Coralina, querer fazer uma coisa, você vai entrar pelo cano. A questão é, pega a resiliência, que é a palavra mais importante aqui, beleza? Desafios e resiliência. Massa. Você consegue pensar em exemplos de resiliência? Você consegue trazer isso para a objetividade do plano argumentativo? Você consegue começar, por exemplo, uma redação pensando em um fato histórico que denota resiliência? Você consegue pensar, por exemplo, em duas figuras históricas importantes, fortes, marcantes, que definiram a sua geração, que foram extremamente resilientes? Cara, eu posso falar de Martin Luther King, eu posso falar de Gandhi. Se eu pensar no ponto de vista de uma nação, eu posso falar da Coreia do Sul, que por muito pouco não sumiu do mapa. Sabe, eu posso falar sobre a Alemanha, que se reergueu com a educação. Cara, há tantos exemplos, tanto de nações, eu diria assim, tanto de sociedades, quanto de indivíduos que por meio da resiliência permaneceram e venceram. Aí você começa a ter um elemento para fazer sua redação. Aí você diz, Eduardo, você quer dizer que toda a redação eu tenho que trazer, seja ela qual for, pode ser tema mais objetivo ou tema mais abstrato, eu tenho que trazer para a objetividade? Sim, você precisa trazer para a objetividade. Você tem que colocar em exemplos, para que o examinador do outro lado entenda o que você quer dizer. E uma vez que você faça isso, aí é só estrutura. Você sabe que a introdução precisa apresentar o tema ao leitor como se ele não soubesse e estabelecer duas teses. Ora, a prova desse PSEC traz muito claro que o aluno deve desenvolver pelo menos dois argumentos muito bem fundamentados. É o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, se você pega, por exemplo, dois exemplos como eu falei aqui, um exemplo que fala de uma sociedade que não se entregou, e também de uma pessoa que passou por uma experiência que prove que a resiliência ela é fundamental na nossa caminhada, cara, você começa a entender a prova. E aí as coisas ficam muito mais simples, porque esse é o start inicial. Você sabia que muitas pessoas acham que um tema como esse é impossível de fazer porque elas não sabem dessa estratégia? Eu vou falar o que sobre resiliência? Cara, eu vou falar sobre o quê? Cara, para pensar. Uma vez fizeram um vestibular aqui no meu estado e o tema era mais ou menos isso. O que é a liberdade? O povo se perdeu. O povo enlouqueceu, não sabia o que fazer. Pensa a liberdade. Você consegue pensar, pense comigo aí, você consegue me dizer 3 países nos quais a liberdade ela é vigiada, ela é limitada, ela é cerceada? China, talvez você pensou em Cuba, Venezuela ou outras nações, Coreia do Norte, talvez você tenha pensado nisso, Coreia do Norte. Uma vez que você tem esses elementos, você começa a dizer, cara, uma vez, ok, eu tenho um elemento, qual argumento que eu vou usar para usar esse elemento como prova? Aí as coisas vão ficando mais claras. Você percebeu como é que é o negócio? Esse é o caminho mais fácil, cara, com o qual você lida com esse tema. Agora, estruturalmente é isso. 4 parágrafos, dividir em 2 argumentos que vão fundamentar a sua opinião. Você pode dizer que a resiliência, como o tema diz, ela é fundamental no desenvolvimento da humanidade. Essa pode ser a sua ideia principal. E depois o que você vai fazer? Você vai provar. Você vai provar fundamentalmente os seus pontos de vista. Você pode dizer que a resiliência ela se mostra relevante do ponto de vista macro e também você pode dizer que a resiliência é fundamental mesmo na experiência de cada indivíduo, na experiência pessoal. Há muitas pessoas que durante a sua trajetória nunca conquistaram os seus sonhos porque não houve resiliência. Sabe, eu vi um dia desse, eu achei interessante, o cemitério está cheio de sonhadores não resilientes.
Olha que interessante. Uma vez perguntaram para Michael Jordan porque ele era tão melhor que as outras pessoas. Ele falou, cara, vocês viram que eu acertei, sei lá, 30 mil arremessos na NBA, eu sou recordista até. Ele falou assim, pois é, mas eu errei 90. Mais ou menos isso que ele quis falar, não foi exatamente isso, mas você tem que entender. A questão é, ele errou, mas continuou. Errou, mas continuou. Estou dando alguns exemplos porque eu quero trazer a sua experiência aqui para a objetividade. Eu tenho certeza de que você que fez essa prova e se enrolou lá, que está vendo esse vídeo aqui agora, está começando a entender, cara, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Aí as coisas ficam mais simples. Se você quiser que eu fale mais, o meu vídeo já se estendeu aqui, que eu fale mais sobre a construção do parágrafo, construção da introdução, deixa aqui nos comentários, que aí eu com certeza respondo você e a gente vai avançando. Não só essa prova, se você vai fazer outras provas militares, continua comigo aqui no canal, haverá sempre vídeos também voltados para essa área. Eu tenho certeza de que a gente vai se esbarrar aí e crescer e avançar. Quero ver você com a farda. A gente se vê no próximo vídeo.